Pronto. Esse é o material que a gente tem para conversar nessa tarde, tá? É um material, como vocês podem ver, ele parece, né, estar bem resumido, mas na verdade ele tem um mundo de informações bastante relevantes que a gente precisa considerar aqui. Então, nós vamos ter uma fala ó, sobre as teorias demográficas, são exatamente essas três que vocês estão vendo aqui. Teoria malthusiana, neomalthusiana e marxista. E nós vamos ter uma fala sobre esse gráfico, que nós chamamos sobre o gráfico da transição demográfica. Então, esses são os dois assuntos que nós iremos tratar na aula de hoje, tá bom? E aí, como eu já falei, qualquer dúvida é só perguntar ou quiser aguardar eu voltar para a nossa tela lá para fazer as perguntas devidas, a gente vai estar à disposição. Então, nós vamos começar aqui falando exatamente sobre essas teorias, né, que nós conhecemos como teoria demográfica. Alex, o que é essa teoria demográfica? Aqui, galera, são um conjunto de ideias, né, que foram surgindo ao longo dos tempos e que sempre tiveram a preocupação de estudar e apresentar resultado desses estudos sobre as mudanças que a população de um lugar vinha sofrendo, né? É importante a gente destacar que não são apenas essas três teorias. Aqui a gente está trabalhando com aquelas teorias que são mais comuns, tá? A gente tem outras teorias também, mas na grande maioria dos casos, vocês serão cobrados exatamente em cima dessas três teorias. A teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana e a teoria reformista, que também pode ser chamada de teoria marxista, tá? Então vamos lá por partes. Essa primeira teoria que nós iremos conversar aqui, ela é conhecida como a teoria malthusiana, tá? Porque ela faz exatamente referência ao seu idealizador, que era o Robert Thomas Malthus. Essa teoria ela defende, né, não defendia, mas defende, que a produção de alimentos a nível global ela crescia em um ritmo menor que o crescimento da população. Ou seja, em outras palavras, o Malthus ele alerta que se nós compararmos o crescimento, né, da produção de alimentos no mundo com o crescimento populacional no mundo, havia uma divergência bem significativa, tá? Então, para ele, como era um economista, ele vai usar dois termos. O termo de PA, que vocês conhecem muito bem na matemática, que é a progressão aritmética, e o PG, que é a progressão geométrica. E sabendo que vocês são bons de matemática, né? Vocês devem lembrar que quando eu tenho uma progressão aritmética, esse crescimento ele é assim, em um ritmo podemos dizer mais lento. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Já a progressão geométrica, eu tenho 1, aí pulo para o 2, do 2 para o 4, do 4 para o 8, do 8 para o 16 e assim sucessivamente. Ou seja, o ritmo da progressão geométrica ele é maior, né? Ele praticamente vai dobrando, podemos dizer assim, tá? Então, o que a gente percebe aqui é que para Malthus, né, o ritmo da produção de alimentos era mais lento quando comparado com o ritmo de crescimento populacional, que era mais rápido. O cuidado que vocês precisam ter aqui, quando estão vendo sobre esse assunto, é não confundir o PA com o PG em relação às ideias do Malthus. E aí, para isso, eu deixo uma dica que vai ajudar vocês na hora desse raciocínio. O PA, ó, A, ele faz referência exatamente ao A de alimentos, tá? Lembra disso. E o G faz referência a gente, né, que está ligado aqui à ideia de população, tá bom? Então, A de alimentos
e o G de gente para fazer referência à população. E aí lembra que o ritmo da produção de alimentos era menor quando comparado com o ritmo de crescimento populacional, tá bom? Então essa era a teoria formulada pelo Malthus. Ele criava um alerta em cima dessa relação. Ou seja, se nós não desenvolvêssemos, digamos assim, né, políticas de planejamento familiar, ou seja, aderíssemos políticas para controlar a quantidade de nascidos, isso poderia, no futuro, causar um colapso alimentar mundial, ou seja, nós teríamos poucos alimentos para abastecer uma população tão grande. Então, a ideia da teoria era chamar atenção para esse problema que poderia acontecer futuramente. Produção de alimentos lenta, nascimento muito elevado, né? O crescimento populacional elevado. Então, se não houvesse um planejamento familiar, isso iria futuramente causar o que ele chamava de colapso alimentar. Era muita gente para pouco alimento. Essa teoria, em um determinado momento, ela perde um pouco a sua força, porque fica comprovado, né, que a produção de alimentos ela é suficiente para atender quase que o dobro da população mundial. Nós vamos ter um fenômeno lá nas décadas de 70 e de 80, que ficou conhecido como Revolução Verde, que era uma justificativa, né, esse fenômeno aqui, para o investimento dos países ricos no campo dos países pobres. Então, muitos países pobres receberam o incentivo do capital estrangeiro. É claro que essa exploração do campo nos países pobres se deu de forma muito desordenada, muito país pobre teve prejuízos, e isso nós iremos falar futuramente, só estou logo fazendo um breve paralelo, né? Mas isso só foi aceito exatamente para resolver esse problema que o Malthus havia alertado aqui anteriormente. Então, muitos países passaram a permitir a entrada do investimento estrangeiro em sua zona rural, com medo, né, basicamente, dessa falta de alimentos, tá? Então, essa Revolução Verde, que vocês irão estudar mais na frente, ela foi, durante muito tempo, defendida exatamente por conta desse medo que havia de não haver alimento suficiente para atender a população no futuro, tá? Então, hoje a gente sabe que a produção de alimentos ela é suficiente para atender as necessidades da população. O problema está na distribuição, né? Então, muitas regiões que têm uma carência de alimentos menor são as que mais possuem esses alimentos. E outras regiões que dependem, né, desses alimentos não têm uma produção significativa. Então, quem menos precisa é quem mais tem, e quem mais precisa é quem menos tem, tá? Seria essa a lógica. Por isso que essa teoria, ao longo do tempo, ela perdeu um pouco a sua importância, tá? Depois nós vamos ter a teoria neomalthusiana, que essa teoria ela foi formulada principalmente por conta do aumento da população que ocorreu principalmente no século XX em regiões tidas como pobres, como a África e a Ásia. Perdoe aí a falta dos acentos, tá? Então, o fato dessas duas regiões apresentarem, né, um crescimento populacional bastante significativo, principalmente no século XX, trouxe de novo essa discussão sobre o controle de natalidade que já havia sido apresentado pelo Malthus. Por isso que ela é chamada neomalthusiana. Né? Por quê? Porque ela utiliza da preocupação anterior, né, da teoria primeira, e ela torna esse controle de natalidade algo mais, digamos assim, obrigatório. Não sei se vocês perceberam, mas aqui, ó, na parte sobre o Malthus, o que ele faz é sugerir, né, a adoção de políticas que controlem essa taxa de natalidade, né? Ou seja, é como se ele desse um conselho. Aqui
já vai haver uma obrigatoriedade, ó. Ele já há a necessidade assim de impor essas políticas de controle de natalidade, certo? Importante destacar por essa linha também. Então, diante desse problema, né, do aumento da população, essa discussão sobre o controle da natalidade vai voltar a existir, né, agora defendida pelos neomalthusianos. E a justificativa de obrigar esse controle de natalidade, apresentada por essa teoria, é que, segundo eles, né, esse aumento populacional ele contribui com os níveis de problema dos países. Então, para os neomalthusianos, se um país ele quer se organizar economicamente, se ele quer no futuro se tornar desenvolvido, ele precisava controlar a taxa de natalidade. Por quê? Porque se eu tenho uma população maior, isso acaba, de certa forma, prejudicando a economia desse país, né? Então eles chegam até em alguns momentos a defender que a maior ou o maior número de nascidos irá prejudicar a economia e tornar esse país um país subdesenvolvido. Então eles passam a adotar essas políticas de controle de natalidade de forma obrigatória, né? Diferente lá do Malthus, que só sugeria. Aqui eles passam a obrigar. Então, várias políticas foram adotadas pelos países numa tentativa de reduzir o número de nascidos e, consequentemente, melhorar a sua economia. E uma que ficou bem conhecida foi a adoção da política do filho único, que teve aí como seu principal, digamos assim, responsável a China, né? A China, durante muito tempo, adotou essa política, conseguiu controlar o ritmo de nascidos no país, mas desde 2018 que essa política ela deixou de existir, tá? Importante destacar. Hoje, eu já vi isso há umas 2 semanas atrás, a China já adota a política dos 3 filhos. Então, a família ela já pode ter até 3 filhos, tá? Só para deixar claro, tá? Então, foi uma política que foi utilizada durante muito tempo, mas atualmente ela já não é posta em prática no país. Mas outros países também aderiram durante um tempo curto, mas também aderiram. A China foi o melhor exemplo em relação à adoção dessa política, tá bom? Então aqui são os neomalthusianos. E uma outra teoria é a teoria reformista, que também é chamada de marxista, porque foi idealizada exatamente pelo Karl Marx, né, que você já deve ter ouvido falar. E essa teoria, ela tem um pensamento contrário aos neomalthusianos, né? Então eles defendem que os níveis de pobreza são responsáveis pelo crescimento populacional e não o inverso, como dizia os neomalthusianos. Então deixa eu ver se você pegou aqui a ideia. Ó. Para os malthusianos, a natalidade alta iria gerar uma economia baixa, tá? Porque você teria uma população muito grande para estar arcando e ofertando serviços públicos, o que iria atrapalhar a tua economia. Os reformistas, eles pensam ao contrário, né? Que essa taxa de natalidade elevada, ela já é uma consequência da economia baixa. Ou seja, se eles melhorassem a economia, consequentemente, eles também diminuiriam a natalidade. Então, eles só invertem a ordem aqui. Então, não é a alta taxa de natalidade que causa os problemas sociais e econômicos. É exatamente o inverso. São os problemas econômicos e sociais que causam essa alta taxa de natalidade. Não sei se dá para vocês entenderem. E hoje a gente até consegue perceber isso visivelmente, né? Que os países mais ricos, como eu coloquei aqui na sequência, ó, que os países mais ricos, eles conseguiram reduzir a sua taxa de natalidade
a partir do momento que eles passaram a melhorar a renda da sua população. Então, hoje a gente tem exatamente isso como regra. Os países mais ricos são os que têm a menor taxa de natalidade no mundo. E os países mais pobres são os que têm a taxa de natalidade mais elevada. Então, tem uma certa lógica. É claro que tem uma lógica no que os malthusianos também falam. Pensa aí, ó, uma família com 3 pessoas, né? Você tem uma família com 3 pessoas e que recebe um salário. Se ficar só nisso, esse salário talvez consiga atender às necessidades básicas dessas 3 pessoas. Agora, se ele passar a ter um quarto filho, um quinto filho, e no final essa família ser de 6 pessoas, para ofertar, né, uma qualidade de vida com apenas um salário, ficaria difícil mesmo, né? Então, o que os neomalthusianos diziam também não estava errado. Tem lá suas realidades, né? Que esse controle ou essa falta de controle, ela pode sim gerar uma situação econômica ruim para aquele país. Só que isso não seria uma regra, né? E aí é onde entram os reformistas, que também tem uma verdade nisso. É que essa qualidade de vida, como a gente pode ver hoje nos países mais ricos, são eles que têm a taxa de natalidade mais baixa, tá? Então aí são as 3 teorias que nós chamamos de teorias demográficas, né? Acho que deu para entender aí basicamente o conceito de cada um em relação a outro. Então não existe uma certa e não existe uma errada. É importante a gente destacar nesse viés, né? O que existe é que cada uma tem a sua contribuição para esse estudo, tá bom? Aqui do lado a gente tem agora, né, uma análise do que nós chamamos de transição demográfica, tá? O que é essa transição demográfica? Ela é exatamente um gráfico criado que apresenta o comportamento, né, e as mudanças da população mundial ao longo dos tempos. E aí esses tempos que a gente fala aqui, ele faz referência exatamente aos estágios, né? As fases, fase 1, 2, 3, 4, 5. É importante destacar que na nossa aula aqui nós vamos ver até a 4ª fase. Mas a gente não reforça aqui a 5ª fase, porque não são todos os países que têm essa 5ª fase. É por isso que a gente vai até a 4ª. Eu vou explicar logo as 4 e já já eu volto para o gráfico para a gente analisar. Aqui nós temos a primeira fase, que para alguns casos eles chamam de pré-transição, né? É a fase onde nós temos altas taxas, tanto de natalidade como também de mortalidade. Esse grande número de pessoas nascidas ao ano é uma decorrência da falta, tá? Dos métodos anticoncepcionais, que são as técnicas utilizadas para evitar esses filhos, né? E também um baixo nível de instrução. Então, muitas famílias não tinham informação suficiente para evitar, né, uma possível gravidez. Então, isso fazia com que os níveis de nascidos ao ano fossem muito altos. Porém, também era compensado porque os níveis de mortalidade também eram muito altos. Então, ao mesmo tempo que nascia muita gente, também morria muita gente. E essa alta mortalidade era consequência principalmente, né, de doenças que até então não tinham cura ou tratamento médico, epidemias e falta de recursos médicos, tá? Então era uma situação, né, como ele coloca aqui, que mantinha o crescimento demográfico baixo. Ou seja, nascia 1000, mas morria 950. Então, ao mesmo tempo que a natalidade era muito alta, a taxa de mortalidade também era muito alta. Posteriormente, no que nós chamamos de segunda fase, nós vamos ter um crescimento demográfico, que fica até conhecido como boom demográfico, né? Ou boom baby, como eles chamam, porque o número de nascidos não é que fosse mais alto do que a primeira, é que ele se mantinha muito alto, né?
Mas esse boom, essa grande quantidade, ela se dá principalmente pela queda da mortalidade, como vocês podem ver aqui, ó. Então, é um momento de crescimento demográfico muito acelerado, né? Que é uma decorrência principalmente da queda de mortalidade. E essa mortalidade ela começa a cair porque nós vamos ter um avanço na medicina bastante significativo. Então você começa a dar uma expectativa de vida para as pessoas mais alta do que na fase anterior. Então continuava nascendo muita gente, mas passou a morrer menos pessoas. Então isso fez com que o número de nascidos fosse muito alto, né? Então, como ele coloca aqui, ó, a taxa de natalidade continuava elevada, principalmente por conta dessa primeira revolução industrial, que é um marco histórico, né, para esse número de nascidos também tão elevado, tá? Então continuava nascendo muita gente, como acontecia na primeira fase, só que diferente da primeira fase, passou a morrer menos pessoas. Então isso fez com que o crescimento fosse bastante significativo. Aí depois nós temos uma terceira fase, que ela representa uma redução nesse crescimento demográfico, porque tanto a mortalidade continuava reduzindo, como a natalidade também entra em declínio. Ou seja, ó, aqui na segunda fase a mortalidade já caía, na terceira ela continua caindo, e tem um caso novo, né, que é também a redução da natalidade, que é quando começam a aparecer os métodos anticoncepcionais, né, a mudança do papel da mulher na sociedade. Então, quando a mulher ela passa a ocupar cargos de trabalho, ela também reduz, né, significativamente esse número de nascidos. Nós vamos falar sobre isso futuramente. O processo de urbanização, que é quando essa galera passa a viver na cidade, e na cidade o padrão de vida é mais elevado, então custa caro, né? Como ele coloca aqui, ó, custo de vida na cidade acaba também contribuindo para essa redução da natalidade, mas são pontos que nós iremos falar no material próximo, tá? E a quarta fase, que basicamente também a gente poderia estender uma quarta e quinta fase aí, né? Que é quando nós temos essa transição completa, né? Quando tanto a natalidade como a mortalidade, elas reduzem sinuosamente, ou seja, significativamente, e o crescimento demográfico, ele chega a patamares mínimos e até mesmo negativos. Quando ele passa a ser mínimo, né, quando eu tenho uma taxa de mortalidade mínima, comparada também com a taxa de natalidade, seria aí basicamente essa nossa quarta fase. Quando ele chega a ser negativo, né, que é como ele coloca aqui nesse outro ponto, não sei se cortou com a minha cabeça, por isso que eu estou puxando, né? Quando ele passa a ser negativo, aí é o que nós já chamamos de quinta fase, né? Ou seja, você tem uma taxa de natalidade tão baixa que ela consegue ser até mesmo mais baixa do que a taxa de mortalidade. Então você tem aqui uma redução mesmo da população, né? Onde a taxa de natalidade ainda é menor do que essa taxa de mortalidade. Aí isso aqui seria uma quinta fase, que é o exemplo de alguns países que nós temos aí pelo mundo. Eu vou falar aqui no gráfico. Então, galera, isso daqui é o gráfico dessa transição demográfica, tá? Para vocês analisarem aqui como que funciona, é simples, ó. Percebo que aqui em verde, né, nós temos essa linha que representa a taxa de natalidade. Deixa eu só dar uma reforçada nela aqui, tá? Essa linha aqui de cima, ó, ela vai representar, né, essas taxas de natalidade aqui, ok? Você vê que aqui na quinta fase ela desce, né? E aqui em vermelho nós temos as taxas de mortalidade. Aqui no vermelhinho nós temos as taxas de mortalidade. Tá? Então vocês me desculpem aí o risco, é porque essa caneta é triste, tá? Então o que é que vocês têm que perceber, ó? Primeira fase, tanto a taxa de natalidade como a taxa de mortalidade eram bem elevadas, né? Então você consegue perceber que aqui, ó, na primeira fase, dividida aqui por essa coluna, ambos eram bem elevados, como eu expliquei, né, ó? Alto, taxa de natalidade,
e alta taxa de mortalidade. Aí geralmente a pirâmide ela fica nesse formato. Que esse assunto sobre pirâmide nós vamos falar futuramente também. No segundo estágio, o que é que você percebe? Ó? Que a taxa de natalidade, caraca, velho, mas também tá torto demais, né? Ó, que a taxa de, oxi, perdão, viu, galera? Eu tô um pouco destreinado aqui, ó. A taxa de natalidade ela cai, enquanto a taxa de mortalidade ela cai, enquanto essa taxa de natalidade ela se mantém alta, ó, como na primeira fase. Então você consegue perceber a quantidade de nascidos que nós vamos ter por conta disso, né? Olha aí o intervalo de nascidos nesse período, né? E aí lá na terceira fase, a taxa de natalidade também cai, você percebe? E a taxa de mortalidade também continua reduzindo. E na quarta fase, aí é que ela cai mesmo, natalidade, enquanto a de mortalidade se mantém. E aí, quando ela passa a ser negativa, ó, você percebe que a de natalidade vai descer, enquanto a de mortalidade, né, continua no mesmo patamar. Então, nesse caso aqui, nós temos uma mudança significativa, porque a taxa de natalidade ela chega a ser menor do que a taxa de mortalidade. Então, você vai ter uma redução da população naquele lugar, tá? Então, isso seria a transição demográfica, como nós chamamos no estudo dessa dinâmica demográfica, tá bom? Então, fica aí o assunto da nossa aula de hoje, que é uma fala sobre as teorias, só lembrando que não são apenas essas três, existem outras, mas essas são as mais comuns de encontrarmos, e a transição demográfica, que é dividida por fase. Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Em alguns casos, como por exemplo, a Rússia é um dos maiores exemplos de quinta fase, né? Que é países que apresentam uma taxa de natalidade que chega a ser menor do que a taxa de mortalidade. Ela não chega a ser uma regra, porque ela não é comum na maioria dos países. São alguns países específicos que possuem essa característica, tá bom? Então, esse era o nosso material. Espero que vocês tenham compreendido.